E é uma live bem improvisada, porque não deixaram a gente usar o microfone enquanto fazia a transmissão. Aí olha só como é que eu tô fazendo. Pra vocês poderem enxergar o Pablo, eu poder enxergar o Pablo, eu tô olhando na tela e ele tá me olhando na tela. O Pablo, trabalhando comigo em agosto de 2022, na mesma empresa, falou, pessoal, onde é que tem uma academia? Aí eu falei, rapaz, é comigo mesmo. Aí fomos lá pra academia, começamos a treinar e eu voltei a treinar depois de muitos anos, mais de uma década, longe dos tatames, meu kimono lá mofando no cantinho do guarda-roupa. E agora voltei aos treinos, mudei de cidade, estou dando aula aqui na Perolândia. E o Paulo está em Belém do Pará, no berço do jiu-jitsu aqui no Brasil. Ô Pablo, você está com quantos Diga, anos, Pablo? eu tô atualmente com 27. Não parece, mas é o que eu tenho. 27. Aí tem uma questão, você começou a treinar foi com 12, não foi? Foi mais ou menos nessa faixa etária aí, de 12 a 13 anos. E Tá, quando, tá- tá. quando você começou a treinar, o que você achava do jiu-jitsu? Cara, sendo bem sincero, eu sempre fui muito corajoso no seguinte sentido. Eu coloco a ideia na cabeça. O meu professor de educação era faixa preta de jiu-jitsu e ele fez uma demonstração com a gente, né? Que é educador físico e tal, ele queria sair um pouco dessa grade curricular, porque a maioria dos professores de educação física trabalham com esporte de maneira geral, tipo futsal, vôlei, basquete, entendeu? Os fundamentos, etc. Como ele gostava muito também, ele falou, cara, eu vou ter isso com a meninada. Aí eu participei de um treino de defesa pessoal, que por incrível que pareça é muito diferente do jiu-jitsu esportivo. Sim. Cara, eu vou fazer isso aqui. Treinei tipo uma horinha de aula, fiz um treino, aí deu 30 dias, fui comprar um kimono, peguei o endereço dele, que ele dava aula na garagem da casa dele, peguei o endereço dele com um colega de classe. Quando foi uma bela noite, eu apareci lá, cara, de kimono e tudo. Não sabia amarrar faixa, não sabia fazer metade dos movimentos que a gente precisa fazer, entendeu? Mas deu super certo. Eu gostei logo de cara, assim. Era um esporte que a sensação que ele me transmitiu foi meio diferente. Porque eu sempre fui dos esportes individuais, tá? O esporte coletivo pra mim é mais entretenimento, tá? Mas eu sempre gostei mais individual, porque o resultado ele depende exclusivamente de você. No coletivo já é um pouco diferente. A equipe inteira tem que estar remando na mesma direção, senão a coisa não sai. No esporte individual, só depende de você, vai do seu esforço e tudo mais. E para minha idade, eu acredito que se eu tivesse ido para uma outra arte marcial, tipo um boxe, um Muay Thai, etc., a minha família não teria permitido. Então eles viram que o jiu-jitsu não era agressivo, digamos assim, e para eles foi super de boa, tanto que isso abriu portas para dentro da minha família mesmo. O meu irmão mais novo, um tempo depois, começou a lutar também. Então, assim, era uma coisa que a gente tinha vontade. Minha família não era muito a favor, com essa coisa, né? Minha mãe é dos anos 70, né? Então, assim, a arte marcial é coisa violenta, etc. E tudo mais, e não é assim que funciona exatamente. A gente aprende a lidar, antes de lidar com o adversário, lidar com nós mesmos, né? São as nossas inseguranças, as nossas incertezas, e entender que a gente é responsável por tudo aquilo que acontece, não só com a gente, mas ao nosso redor. Então, para mim, o jiu-jitsu foi maravilhoso, cara. Nossa, é bom demais. Que hoje eu vejo também as crianças aqui estão se desenvolvendo, elas estão se superando. Questão de qualquer coisinha antes batia, chorava, agora elas já não choram mais, elas continuam lutando. E nessa parte eu já estou vendo bastante diferença. Opa, mas Sim, sim, hoje, ele torna-se outro, né, cara? É é, muito engraçado parar pra pensar nisso. Por exemplo, jiu-jitsu você tá sempre ferrado o tempo inteiro. Se você tá lutando e tudo mais, se você tá se dando bem, é porque tem alguma coisa errada. As pessoas tendem a acreditar que, por exemplo, campeões mundiais, etc., os caras, onde eles pisam, eles amassam todo mundo. E não é assim que funciona, na verdade. Na verdade,
profissionais são os caras que mais apanham na academia, entendeu? Justamente porque, como eu falei, o horizonte de problema, ele torna-se outro. Se a gente fosse transformar para a realidade da meninada, fulano de tal brigou comigo, ou fulano de tal falou coisa que me deixou chateado, aí isso seria um problema, e de fato é um problema. Só que, por exemplo, se na outra metade do dia ele tá no tatame e tem alguém tentando estrangular ele, eu acho que o coleguinha tá falando mal, não é tão um problema assim, entende? Com Então, certeza. é o outro, cara. É. Ô Pablo, da sua época para os tempos Tá, atuais, assim. então, Não, porque. Não, 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 vamos começar, vamos conversar. Você sabe que o jiu-jitsu na época do. Em 2005, 2010, cara, era outro. era outro. Aí hoje eu vejo que tá muito mais. Não sei, mais bonitinho, mais, sei lá, acessível. O que você acha que deu que você vê de mais diferença de quando você começou a treinar pra meninada hoje, quando você vai puxar um treino ou você vê os outros professores dando aula? Cara, boa pergunta, boa pergunta. O jiu-jitsu ele é um só, né? A gente costuma dizer isso porque jiu-jitsu é a arte que você tem a mesma coisa todo dia, de maneiras diferentes. É, tem uma citação agora, o livro ele me falha, eu não sei se é do Miyamoto Musashi ou se está em Na Arte da Guerra. Então, me perdoem por isso. Mas é aquela coisa, você aprender a chegar ao topo da montanha um só. A ideia é você aprender os vários caminhos para conseguir chegar lá. Então, assim, hoje em dia, eu vejo o jiu-jitsu, ele realmente ele está mais técnico, você tem um leque de posições muito mais amplo do que tinha quando eu comecei a treinar, mas, porém, todavia, entretanto, eu acho que muito dele se perdeu. Eu vou tentar explicar isso, não parecer muito confuso. Você tinha ali, quando você chega na faixa preta e tudo mais, os caras acham que a gente sabe de tudo. O que eu passo para vai saber e não é exatamente assim que funciona. Quando você chega na faixa preta, dá-se, fica tudo entendido que você o processo prático de aprendizagem. Então, assim, você sabe todos os movimentos básicos a partir da faixa preta, que a brincadeira fica mais divertida, digamos assim. Quando eu comecei, o tempo médio, o cara chegar na faixa preta, era de 10 a 12 anos. Médio. Tem uns caras que chegam mais cedo e tem caras que chegam mais tarde. E não tem problema nenhum com isso. Cada um tem o seu tempo. Eu sempre costumo dizer, o Júnior já treinou comigo, eu já treinei com os alunos dele em Perolândia, e eu sempre falava para os meninos branca mesmo, eu falei, cara, você faz coisas que eu não faço. E não é mérito para você, não é demérito para o seu corpo, ele se adapta ao movimento, a relação peso, altura comigo é diferente, você tem a questão de flexibilidade, etc. Então, o que eu falo que muito se perdeu? Você tinha ali, a gente passa pelo caminho da branca preta, aprende vários movimentos, mas desses vários movimentos que você vai estar executando, você vai selecionar alguns para você, e alguns desses movimentos eles vão se tornar naturais. É aquela coisa, eu sei centenas de passagens de guarda, eu uso 3, porque são as que funcionam comigo. Não estou dizendo que as outras estão erradas, entende? Então, devido a essa quantidade de variação, eu acho que o essencial se perdeu. O cara está mais preocupado em saber fazer um berimbolo que saber ajustar uma chave de braço, por exemplo. Pois é. Que é o que vai definir a luta de fato. Por isso que se chama finalização. E não tem problema nenhum o pessoal dessa forma. Mas, porém, todavia, entretanto, por conta do competitivo, os caras, e isso é normal, isso em toda a categoria de esporte, forma. As mudanças acontecem aqui em cima e começam a influenciar o pessoal de como é mais difícil por conta das regras, etc., você está conseguindo ali chave de braço e tudo mais, porque vai te exigir mais treino, vai te exigir mais controle emocional mesmo durante o combate, você tem que estar
sempre se movimentando, mas ao mesmo tempo com a cabeça muito, muito no lugar. Virou briga por ponto. Uma luta amarrada, né? Virou briga por ponto. O cara segura, falta 2 minutos, ele tenta fazer o movimento e segura de novo. E eu acho isso muito nocivo. Tudo bem, funciona no mundo de hoje, para a competição, funciona. Só que eu acredito que quando você treina com base no vício, você desenvolve um vício. As pessoas esquecem que a origem das artes marciais é combate, não é ponto. No Isso, caso, eu sempre falo dos meninos, é buscar finalização. Se não conseguir finalizar, beleza, os pontos existem para isso, mas o negócio é finalizar. e até porque é aquela coisa, ali, né, como eu falei, arte marcial é feita para o combate, não é feita para você ganhar uma medalhinha e subir no pódio, entendeu? E eu falo isso meio sério porque a gente acaba extrapolando isso para fora do tatame, e aí que mora o perigo. É aí que mora, Exatamente. porque, digamos, uma situação real de defesa, o cara ele foi condicionado a vida inteira dele que ele não pode fazer tal movimento ou que ele não pode realizar tal golpe. Quando ele tiver que realizar, e a gente torce para que isso nunca aconteça, Uhum. vai saber, ou ele vai fazer errado, ou simplesmente ele vai esquecer que ele pode fazer aquilo. E aí que mora o perigo. Porque ele vai dar a chance, vai abrir uma oportunidade para o agressor reagir, né? E ele não tá lá para ganhar ponto, ele tá lá para te matar ou para te agredir e você não tá lá para ganhar ponto, né? É mais ou menos isso é a questão, né? Eu sei que é aquela coisa. Você não tá para ganhar briga, É, você tá para voltar pra... é isso aí. Ô Pablo, Então, muitas das vezes, como a gente sempre fala, cara, o combate, o enfrentamento, ele não pode ser não. Mas se for em corrupção, você tem que estar pronto. Pablo, a gente falou Diga, sobre os caminhos, né? Você falou de vários caminhos. A principal diferença de um faixa branca, que assim, praticamente todo mundo que assiste conteúdo de faixa de jiu-jitsu, aliás, procura muito os faixa branca. Os faixa marrom e preta, geralmente eles falam, eu já sei, eu domino isso, para que eu vou assistir? Então, praticamente o público que eu vou ter aqui é de faixa branca. E todo mundo quer ser um faixa preta. Esses faixa preta pro faixa branca, qual que é, na sua visão, a principal diferença deles, além, óbvio, do tempo de treino? Todo mundo quer subir na montanha, mas acho que a diferença do branca pro preta é que o preta tem mais caminhos, né? bom, você fala assim, dica para liderar o processo, ou você fala de modo geral? De modo geral, porque assim, você, faixa branca que está assistindo agora, está começando a treinar jiu-jitsu, tem pouco tempo de jiu-jitsu, o que que você tem na cabeça hoje, talvez não é o que realmente é diferencial para ser o faixa preta. Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu vou te dizer o porquê. Base de experiência pessoal, sempre. Cara, não tenha pressa. Tem uma frase que eu ouvi muito tempo atrás, não sei algo e tudo mais, mas eu tomo pra minha vida isso. Que ela fala, calma aí, a Polícia Federal tá passando aqui em cima. Helicóptero? Eu moro do lado do aeroporto, Ah, né, cara? Em Passando. Perolândia não tem helicóptero não, ué. Vai voltando. Qual que é a É, frase? vamos lá. Não tenha pressa, mas ao mesmo tempo não perca tempo. Então, assim, quando você faz o trabalho bem feito, as coisas tendem a acontecer. E por conta dessa questão de rede social, todo mundo quer tudo para ontem. Só que o que aparece ali na rede social não é o que de fato acontece. Eu vou te dizer o porquê. Eu sou o cara que já treino aí, vai fazer o quê? Uns 15 anos? Mais ou menos isso. Ano que vem eu já pego meu segundo grau na faixa preta, né? E
quando eu comecei, tinha a turminha dos brancos, que começaram mais ou menos junto comigo. Diferença de 3, 4, 5 meses para os meninos, de modo geral, né? Tem uns Sim. mais, uns menos. Para quem está ouvindo isso, fala assim, nossa, mas 5 meses de diferença é muita coisa para o jiu-jitsu. Não é. Jiu-jitsu é esporte de velho. Jiu-jitsu é esporte de velho. Então, assim, não tenha pressa. Constância. E quando eu falo em constância, não é para você ser aquele cara que vai todo dia ali, não falta. E assim, se você conseguir fazer isso, maravilha. Mas se não for, você não conseguir fazer isso, mantenha a constância. Manter a constância para mim é não desistir. Quando eu comentei, eu era o mais novo, eu era o mais novo em idade, eu tinha menos tempo, porque óbvio, eu tinha acabado de começar e eu era o mais leve da minha turma de branca. Da minha turma de branca, quem chegou a preta foi só eu. Tá vendo? Então, assim, era o que o pessoal menos Acreditava. colocava. É os que Porque eu menos era botava menor, fé. eu era baixinho, eu estava começando, os outros meninos já tinham um ímpeto mais forte que o meu. Sabe, você via que os meninos eram mais agressivos, eu ainda ficava naquele negócio, eu preciso finalizar o colega, mas ao mesmo tempo eu não quero machucar. E não que isso esteja errado, tá? Mas só para vocês entenderem, você tem aqueles caras que dando mijo. Quando Ô, chega na Pablo, conclusão, é que tem uns comentários aqui dos inscritos aqui, ó, o pessoal tá aqui, ó, esse é o Pablo Marçal, quero pegar o código, ele tá passando o código aqui, ó, youtuber desumilde, youtuber desumilde, não lê os comentários dos inscritos, eu invisto dinheiro mensalmente aqui, meu amigo Emerson Pereira, eu já li seus comentários, olha como é que tá sendo a live, Emerson. Segurando o telefone da esposa, porque senão não dá certo. Então, assim, essa conversa tem que sair. E muito obrigado quem está assistindo aí, ó, 6 pessoas simultâneas assistindo. Muito obrigado, pessoal. Ô, Pablo, dos faixa branca aqui, sim, nós fomos lá pro campeonato em Mineiros. Nós levamos lá 16 pessoas, 16 atletas de Perolândia. E nós voltamos com 5 medalhas de ouro e 2 de prata, Pablo. E bom, pessoal, ó, tá muito animado, muito contente. E basicamente o jiu-jitsu que eu trago aqui não é luta, 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 luta. Eu entro na cabeça dos alunos para mostrar para eles que é possível e que eles vão conseguir. Qual que você acha que é o principal diferencial de um professor de jiu-jitsu hoje? boa, cara, boa. Posição você encontra em qualquer lugar. Você entra no YouTube aí, digita o nome da posição. Inclusive, a gente participa de aula, a gente treinava junto. Então, o pessoal, você sabe fazer tal coisa? Eu falei, cara, esse nome eu nunca ouvi falar. Faz aí pra mim. Eu falei, pô, essa posição eu conheço, só que com outro nome. Então, assim, hoje em dia, técnica já não é mais diferencial. O jiu-jitsu ele não é de ninguém, ele é de todo mundo. E você tem academias que priorizam mais tal movimento do que outras, porque o professor tem mais afinidade e tudo mais. Eu acho que o diferencial do professor, cara, é fazer esse acompanhamento que eu tô falando para você, o mental, entendeu? Dentro e fora. Dentro e fora é muito importante. Porque se a gente for levar em consideração ali, é um esporte, a gente adora, a gente ama, a gente pratica e a gente, pelo menos eu, você, a gente pensa em nunca parar. A gente tem ali nossas pausas eventuais por causa de compromissos pessoais e tudo mais, mas porém, todavia, entretanto, eu acho que você acompanhar o desenvolvimento do aluno, psicologicamente falando, é muito importante. Eu, como falei, né, eu tenho bastante tempo treinando, minha primeira medalha de ouro, mesmo, assim, foi na faixa verde, cara. Já Aquele meu processo, aquele aos meu processo de 15 anos de idade, indo para faixa azul com os 16. tinha uns 15 anos na verde, assim, acho que foi meu primeiro campeonato verde. Aí eu fui campeão e tudo mais. Só que se eu tivesse sentido, porque era sempre assim, como eu falei, é você fazer acompanhamento. Tem uns alunos que vão se desenvolver mais rápido que outros e vão estagnar mais rápido que outros. E
tem outros alunos que têm a curva de aprendizagem um pouco mais longa, ao mesmo tempo não tão rápida. Sim. Então, fiquei aí, por exemplo, um ano e pouco de branca. Cara, eu sempre batia na trave. Nos primeiros campeonatos, terceiro lugar, segundo lugar, aí ficava em quarto, porque querendo ou não, quanto mais baixa a sua graduação, mais lutas você tende a fazer. Sim. E isso para mim no começo foi muito frustrante, porque eu treinava bastante e eu via que o resultado não saía. Então você entender que tudo tem um tempo, entendeu? Você tem que entender que o esforço, o trabalho bem feito, o resultado vai chegar, você só precisa ter paciência. Isso é muito importante, justamente para o aluno não desistir, entendeu? Tanto o aluno começando, quanto o aluno que já começa levando tudo. Eu já vi isso bastante também na minha Sim, turma. sim, eu percebi isso. Tem uns aqui que ficou tão convencido que é bom demais que não tá querendo lutar com os outros, não tá mais preocupado em ir nas aulas. É mais ou menos isso. Tanto eu vi as duas coisas. Eu vi o cara que não teve ímpeto de ir até o final, e eu vi o cara que na primeira dificuldade caiu fora. Desistiu. É. Entendeu? Ambos, Então você. e ambos são ruins, né? Porque a gente quer que todo mundo continue no esporte se desenvolvendo. A gente precisa de gente para treinar, né? Sim, e entender também que competição, cara, competição não é para todo mundo. E não é para todo mundo no seguinte sentido, não, uns são melhores, outros são os piores. É que muitas das vezes aquilo que você acha que você quer não é bom para você. Tem gente que não quer competir. Tem gente que só quer uma atividade física. É, Tem gente exatamente. que, entendeu? Tem gente que só quer competição. Tem gente que só quer uma forma de se defender. Então, por isso que eu estou falando, o professor ele tem que saber balancear isso. Se ele não souber, ele perde a e ele fica estudado também. Pablo, você já viu em parte de criança, parte mais infantil, tem algumas academias que abordam aquela graduação colorida, como disciplina, frequência, notas na escola, respeito aos pais. Você acha que essa é uma raiz que é do jiu-jitsu, mas não é a base do jiu-jitsu, ou você acha que é uma coisa muito boa, bacana e que deveria ser seguida por mais academias? Cara, você fala as faixas coloridas de modo geral, Não, a ou aquela graduação. dentro da faixa colorida, que é verde e preto, Não, não, é verde. aquela. Em vez de dar o grau com esparadrapo branquinho, você, por exemplo, ganha frequência, ganha um grauzinho vermelho na ponteira da faixa. Aí depois você é respeitoso, ganha um verde. Aí às vezes você vê uma ponteira preta cheia de corzinha. O que você acha disso? É muito fora do que é o jiu-jitsu? Ou seria Cara, bacana? mano, você sabe que comigo é poucas ideias. Então, assim, sendo bem sincero, não tem o que ter. Porque, assim, tudo bem, são crianças, as crianças estão em processo de aprendizado, então, tanto o professor quanto os pais têm que estar acompanhando ali essa questão psicológica, mental que eu tanto falo. Mas, cara, você já tem as graduações coloridas para as crianças. Você já Você tem fala o cinza, amarelo, a laranja e a verde. isso. Certo. Aí você tem uns graus nas faixas. Você já tem a subdivisão dentro da faixa, que é o cinza pura, o cinza É o branco e o cinza. cinza com tudo, Isso. sabe? Eu não vejo, de verdade, eu não vejo a necessidade dos caras estar fazendo isso. Pra mim isso é babaquice, não tem outra palavra. Porque a criança ela precisa entender que o incentivo vem dela. O incentivo ele não pode ser externo. Você tem que pagar. E, justamente, por exemplo, uma criança que começou a treinar com 7 anos, para ela pegar azul, vai ter que ter 16. E aí a gente vai ficar mantendo ela na amarela, entendeu? Então, assim, tem Entendi. essas subdivisões justamente para a criança sentir que ela está desenvolvendo, mas porque uma criança ela está se desenvolvendo tanto mentalmente quanto psicologicamente, é questão ética, caráter, tudo mais. Mas da feita que você começa a criar esses pequenos incentivos, digamos assim, para manter
a criança ali treinando, você não está ajudando ela, você está prejudicando. Tanto Entendi. que eu, não falando de jiu-jitsu, tá? Mas Mas sim, de sempre precisar dar uma motivação para que ela é, faça alguma coisa e não ela mesma, né? não ela mesma. Aí você cria aquela questão, né? Levanta aquela questão ética. Até que ponto eu te ajudar, eu tô te prejudicando? Uhum, exatamente. Então, para mim, na minha visão, não faz sentido. Daqui a pouco, eu não sei se já tá assim, tá? Porque aqui eu não vejo muito isso. Quando eu fui pra essa, não via muito, não. Eu treinei bastante academia e tal. Ah, não sei se os caras, daqui a pouco, eu não sei, tá? Mas a minha impressão é que vou começar a cobrar a graduação com base nisso também. Então, Fala financeiro. para mim é isso, porque eu não vejo sentido pedagógico. Eu não vejo. Não, isso aqui, esse grauzinho aqui é por causa da frequência dele. Ué, se ele não tem frequência, ele não gradua. Exatamente. Então, Ah, ele está desenvolvendo. Ué, mas se ele está frequentando, ele vai desenvolver naturalmente. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas ele vai. Por sim, que eu tenho que dar? A gente está muito dando valor, dando prêmio às pessoas que estão fazendo o básico, cara. exato. Outra coisa, Eu tem a. treino, eu me esforço e eu mereço. E o que você faz de diferente que os outros estão fazendo? Por que você merece mais que os outros? Exatamente. E tem também, por exemplo, da mesma forma, tem uma raiz, né, que na graduação, na troca de faixa, a fachada nas costas. Tem Hum, gente, da mesma forma que é a favor dos grauzinhos coloridinho, por fazer o mínimo, tem gente que é contra a fachada das costas, que eu aprendi, que faz parte do jiu-jitsu raiz em muitas academias. O que você acha disso? É uma coisa que deveria manter ou uma coisa desnecessária, na sua visão? Ou tanto cara, faz? eu acho que deveria manter, sendo bem sincero. Quando eu estava na graduação mais alta, eu já estava saindo da minha antiga equipe, tinham vedado e tudo mais. Aí eu fui perguntar o porquê. Eu falei, bom, todo mundo que está aqui, todo mundo que chegou aqui com os seus méritos, passou pelo processo. Por que agora o processo não é mais válido? E eu sempre levantei esse questionamento, sabe? Mas com muito respeito e tal. Eu fui só para tentar entender. Porque eu faço aquilo que eu não. É aquela velha coisa, né? Você não vende aquilo que você não compra. Uhum. Cara, aí a conversa que eu tive é que foi assim, não, cara, porque isso, querendo ou não, espanta os alunos e tudo mais, espanta os pais. Só que eu falei novamente, cara, isso é arte marcial. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ir lá e apanhar de graça, mas para quem está de fora e quem não conhece, a gente sabe, por exemplo, a gente vai fazer o corredor ali para a criança que trocou de faixa. Cara, é um momento de felicidade, a gente bate a faixa ali, mas a gente bate devagar e tal, a pessoa se sente, ela fica com medo, todo mundo que já pegou um corredor sabe como é. Sei. Seja um corredor plenar, eu já peguei bastante, ou seja, um corredor comemorativo, né? Digamos assim, que você graduou tudo mais. Na minha época, cara, era louco. Na minha época não, quando sou velho, mas tipo assim, onde eu treinava era se fizesse cagada, levava corredor. Óbvio, Ó, não era qualquer coisa, sei. mas levava corredor. Aniversário tinha corredor. Ó, Tinha. Aí no aniversário você tinha uma cláusula especial, que é o seguinte, hoje é ah, aniversário do Ju. certo. Aí, lotada, todo mundo ia quando é aniversário do coleguinha, assim, a gente marcava de ir junto. Aí, ou o cara tomava o corredor e pagava pizza pra galera. Ele tinha essa opção. Ah, tinha opção, que bom, olha Eu, só. Pizza pra não, galera eu acho que eu, ficava pior, né? eu paguei pizza só uma vez. Aí, depois, cara, depois eu falei, acho que eu prefiro levar fachada. Aí é mais tranquilo. No dia seguinte você nem sente mais. Aí, enfim, era cagada, método punitivo. Você tinha. Aí, o cara ganhasse campeonato, cara, era corredor. Nossa, Sério. Aí, só que assim, se apanhava, só que era bem mais light, assim, mais sei. cômodo e tal. Porque querendo ou não, você superou seus medos.
Você superou seus medos. Aí, o último motivo de levar um corredor é porque você trocou de faixa. Grau levava. Quando eu comecei a treinar, levava. Então, eu apanhava no grau e apanhava na troca de faixa. Caramba! Aí depois, quando eu já estava saindo da equipe, era só nas trocas de faixa, depois, tipo, tiraram. Justamente porque, porque isso assusta o aluno, tudo mais. Eu falei, cara, são esses os tipos de campeões que a gente vai estar formando no futuro. Eu sei, os campeão reclama de qualquer coisa. Isso, tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Entendeu? E as coisas mais baratas são compradas com dinheiro. Isso é verdade. Então, assim, é o que está acontecendo agora. Eu vejo que vai voltar a ser raiz, digamos assim. Porque o pessoal está vendo que está dando errado. Sim, sim, todo mundo quer se adaptar, mas as coisas que dão errado fica esquecida, né? Não continua. Não continua, entendeu? Então, assim, como eu falei para você, eu sou a favor do corredor lógico, do corredor pedagógico, do corredor que faça sentido, Certo. entendeu? Porque, como eu falei, isso faz com que a dor faz com que você dê mais valor àquilo que você adquiriu. Nada é de graça e tudo tem um preço. Parece que é algo redundante, mas não é. O cara, quando ele chega ali na faixa full, na faixa roxa, aí ele olha para trás, ele faz uma retrospectiva da vida dele, ele lembra de todos esses momentos que ele passou, ele começa a dar mais valor para aquilo. Isso é Não bacana. só ele, colegas ao redor também. Quando começou a tirar todos esses pequenos detalhes, eu não estou dizendo que eu sou contra o corredor, não. Estou dizendo que eu sou contra o corredor burro. Quando começaram a tirar todos esses detalhes, avacalhou-se, usando o vocabulário aqui do norte, né? Avacalhou tudo, sacaneou geral. Aí virou o quê? Tem 2 meses, 3 meses de branca. Cara, você pagar, vai ter exame de faixa, você pagar aqui, você pega. Caramba. E Ah, aí não, você aí. porque eu vi isso dentro da equipe que eu fazia parte. Cobrando valor, dinheiro, não é Tipo nem assim, técnica. eu tive baixo, cara. E isso é muito importante. Até porque, assim, você conhece as histórias, mas isso aqui vai ficar gravado para o pessoal quiser ver. Cara, antes, por eu ter a mentalidade de competição, eu não admitia erro. Tanto meu quanto dos colegas. E eu sempre fui o mais novo, tanto idade e em graduação. Tipo, eu era preta, eu era o preta mais jovem. Eu era roxa, eu era o roxa mais jovem. Eu era o azul mais jovem. Sempre foi assim. E eu sempre gostei de competir. A adrenalina, não é nem a competição em si, mas a adrenalina que a competição te passa. Porque aquilo ali seria, tipo, por exemplo, o mais próximo que você teria de um combate real. Um abraço, Fernando. Óbvio, que ali é ambiente controlado e tudo mais. Mas por que eu tô entrando nesse detalhe, cara? Chegava a graduação, aí, vamos estabelecer exames de faixa. Eu falei, cara, pra mim, antes o exame de faixa era competição, era teu desempenho, tua frequência e tudo mais. Mas beleza, pra mim faz até um sentido. Tá, só que antes eu cobrava muito. E meu colega falou assim, olha, Pablo, você tem que baixar um pouco a régua, tudo mais, porque nem todo mundo pensa em competição. E eu comecei a entender. Isso é normal, a gente vai maturando, vai ficando mais experiente, vai ficando mais responsável. Eu falei, bom, faz sentido. Então, se eu peço uma chave de braço, eu quero uma chave de braço perfeita. Se eu peço uma passagem de guarda, eu quero uma passagem de guarda bem feita. E era assim que os exames davam procedência. E o que eu via? Tanto que até me tiraram como avaliador por causa disso. Cara, eu vi o cara fazendo uma chave de braço bem meia bomba. Bem meia bomba mesmo. Tipo, o cara chegou na posição, o colega pra cima tá pra baixo, sabe? E o cara, tipo, indo pegar faixa roxa já. Então, em tese, ele tem no mínimo uns 5 anos de treino. Aí eu olhava para aquilo e falava, cara, a gente tá fazendo exame de faixa aqui para
passar uma veracidade ou é só um mero rito? Porque, na minha visão, virou, pagou, levou. Tanto que tinha os alunos, por exemplo, que não estavam elegíveis para fazer exame. Eu já falava, olha, eu gosto da pessoa e tudo mais, mas a gente tem que saber separar. Eu colocaria pelo menos mais 6 meses até o próximo, tudo mais, porque tem muita coisa para se aprender ainda. O cara ia lá, fazia o exame, não passava. Aí o líder chegava assim e falava, ó, seguinte, faz uma recuperação aí, Ó, porque o cara já pagou, né? ah, meu Deus do céu. Que Já massa, hein? pagou e vai pagar a faixa, então já o coleguinha já pagou, a gente faz a recuperação aqui, entendeu? Cria um sistema de pontuação lá no fajuto e dava a faixa pro cara. E Caramba, eu aí. falava, não, isso eu vi acontecer. Então eu falava assim, eu falei, cara, isso não terá problema, porque esse cara que você está formando, ele vai formar outras pessoas também. E desse nível pra pior, né? Porque se ele não é, Desse nível, se não é desse nível competente o para suficiente. tudo que começa errado tende a terminar errado. Não existe esse lance de, começou errado, agora a gente vai consertar. Não tem como, tá? E jiu-jitsu, como eu falei, de velho, batendo. Por isso que a maioria dos praticantes, eles têm uma idade mais avançada. Perto das outras artes marciais, por exemplo, você vai fazer um karatê, tem muita criancinha. Pera aí, Você vê o Pablo, Muay pera Thai. aí. Ô, Pablo, Diga, vamos fazer o seguinte. não fui eu. Não, eu sei que não foi você, não. Vamos fazer o seguinte, já vai dar 40 minutos de live, aí pra não ficar tão longo assim, vamos fazer uma conclusão e deixar você almoçar, né? Que você tá com uma cara amarela, tá meio com fome. É a iluminação, cara. Ah, tá, que tal? Ó, Pessoal, deixa a gente. Pablo Dilson, Escobar, Marçal, Vulgo, vulgo Escobar. é, 27 anos, faixa preta de jiu-jitsu, já vai pegar o segundo Dan. É Dan ou é grau? Então, para mim é importante a mensagem ser transmitida. Pessoal, Ah, alguns beleza. falam grau porque é jiu-jitsu brasileiro, Aham. outros falam que tem que ser dan. Por causa Para das mim, o origens, né? Isso aí. importante é ter. É. Então, pessoal, esse aí foi o Pablo. Muito obrigado, Pablo. Vamos Valeu. organizar um treinão daqui a um tempo, quando você vier aqui pro Goiás novamente. Só organizar minhas férias, tá complicado, mas Não, vai dar certo. Eu vou te dar férias, vou ligar lá pro RH. tá, chefe, eu fico muito agradecido se você fizer isso para mim. Então, pessoal, obrigado. Vocês que assistiram, vocês que comentaram, compartilharam. Os. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abração. Agora vamos almoçar.